Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. E diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus. Você sabia que algumas pessoas não acreditam na pessoa do Espírito Santo como Deus? Eles usam justamente esse versículo para dizer que quando Estevão viu o céu aberto, ele viu apenas Deus e Jesus à sua direita. E eles perguntam: onde estava o Espírito Santo? Alguém sabe explicar? Você consegue explicar somente com esse versículo onde o Espírito Santo estava? Parece difícil para você entender isso? Você também se sente confuso com essa teoria? Leia de novo o versículo e me diga onde está o Espírito Santo. Acho que é só ler novamente para que a gente possa compreender melhor. Mas talvez você ache isso dificultoso, não sei, então eu vou tentar esclarecer melhor com outra citação, tá bom? Que está registrada lá em João, capítulo 16, versículo 7, quando diz assim, Jesus falando: Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês. Agora dá para entender melhor onde que está o Espírito Santo? A profecia de 2.300 tardes e manhã que foi entregue a Daniel era referente à história de todo o mundo e lá deixa bem claro que Jesus entrou no santuário e está à direita de Deus. E por isso ele deixou conosco o Consolador, que tem nos ajudado a nos convencer do pecado e da necessidade que nós temos de um Salvador, além de nos dotar de poder para sermos testemunhas desse Deus Todo-Poderoso, como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 511, diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. A dispensação do Espírito Santo. Pedir-lhe a bênção, o Senhor espera que lhe peçamos. Ainda não empreendemos esta tarefa com todo o nosso coração. Neste livro é citado que nós vivemos a dispensação do Espírito. Esse é um período determinado para que o Espírito governe ou dirija a execução de um acordo ou de uma aliança. Então, nesse período, quem está trabalhando entre nós é o Espírito Santo. Era promessa também que antes da volta de Jesus viria a chuva serôdia ou a plenitude do Espírito. Então nós não podemos pular etapas. É certo que nós desejamos muito que Jesus volte, mas antes de Jesus voltar, nós precisamos receber o Espírito Santo em sua plenitude para que tenhamos a nossa vida transformada e quando esse céu se rasgar, estejamos prontos para receber o nosso Deus. Você consegue observar que no início da história na Terra, como está registrado lá no Velho Testamento, era Deus atuando o tempo todo nas civilizações. Você consegue ver Deus andando em toda a história. Você consegue ver Deus tirando o seu povo da escravidão, levando eles para o deserto. Você consegue ver Deus, o Pai, pedindo para habitar no meio desse povo, porque Deus queria ser o seu rei eternamente. E aí você observa que nesse período, ou nessa dispensação, Deus Pai foi rejeitado pelo povo que pediu um rei humano. Eles queriam ser governados por um rei
humano e rejeitaram ao Senhor. Você consegue também ver no início do Novo Testamento, quando Jesus vem à Terra como um rei humano. E ele trabalha em nós a reconciliação com o Pai, vindo para pagar o preço da nossa salvação, e Jesus também é rejeitado pelos seus. Agora Jesus paga o preço, agora Jesus salva a humanidade, e ele diz: eu preciso subir ao Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então agora, nesse momento, aqui na Terra, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, nos convencendo do pecado e da necessidade que nós temos de um Salvador. Assim como Deus o Pai foi rejeitado, trocado por um rei humano, Jesus foi rejeitado, trocamos ele por Barrabás. Agora o Espírito Santo vem e Paulo diz que a gente está apagando o Espírito, nós estamos ignorando o Espírito, nós estamos rejeitando o Espírito. Só que desta vez é diferente, nessa dispensação do Espírito é diferente. Durante o tempo em que Deus, o Pai, estava atuando na terra, ele perdoou todos os pecados. Quando Jesus veio, também perdoou os pecados que cometeram contra ele. Ele disse: Pai, não imputes a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Mas na dispensação do Espírito Santo é diferente. Todas as vezes Deus perdoou, mas agora é diferente. Se pecarmos contra o Espírito, não seremos perdoados, pois esta é a última chance dada à humanidade. Como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso eu afirmo a vocês, todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, olha só, se alguém disser alguma coisa contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Entende como isso é sério? Como essa dispensação é tão importante justamente por ela ser a última. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque todo aquele que negar a existência e o poder do Espírito Santo no processo da salvação do ser humano, estão endurecendo o seu coração para o agir misericordioso do nosso Deus. Então ficará claro, ficará provado que eles rejeitaram todo o processo da salvação. Uma vez que o Espírito Santo nos convence do pecado e da existência de um Deus que nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, nos dando a vida eterna. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos leva ao pé da cruz. É o Espírito Santo que nos mostra a nossa carência, a nossa necessidade de um Salvador. Então nós podemos concluir que o Espírito Santo estava com Estevão. Se você ler o verso de hoje direitinho, você vai ver que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe deu essa visão gloriosa que a Trindade estava com ele. Naquele momento em que Estevão mais precisou, naquele momento em que Estevão não negou a Jesus, naquele momento em que as pedras estavam vindo em sua direção, o Espírito Santo abriu os céus e mostrou para ele que a Trindade estava com ele, que assim como Jesus venceu e estava ali à destra de Deus, certamente em breve Estevão também estaria ali junto com todos os santos. Parece tão óbvio, não é? Que o Espírito Santo esteja entre nós, mas muitas pessoas não creem nisso. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma força, apenas uma energia
é o Espírito de Deus. Essa palavra de Deus deixa tão claro que o Espírito Santo é uma pessoa e ele está aqui conosco nesse momento, que ele é um presente para nós, para nos mantermos em pé até que esse céu se rasgue. Mas isso que parece tão óbvio para nós é motivo de divisão em muitas igrejas. É motivo de separação até mesmo entre famílias. Uns creem que ele é Deus e outros creem que ele é apenas uma energia. Ele não tem as características de uma pessoa. Mas a Bíblia é clara ao dizer que ele fica triste, que ele nos indica o caminho, que nós escutamos a sua voz nos orientando, e versículos que nos falam da personalidade do Espírito Santo. Parece óbvio, mas muitas pessoas não creem na sua totalidade que o Espírito é uma pessoa, e uma pessoa da Trindade. Parece óbvio, mas muitas pessoas têm o seu coração cheio de dúvidas e muitas vezes elas fingem acreditarem que o Espírito é uma pessoa. Então a conclusão que nós temos é que o Espírito está entre nós, trabalhando no nosso coração, pois só Ele pode ser Deus dentro de nós e modificar todas as nossas ações, todos os nossos gostos. Ele pode gerar em nós o seu fruto de sentimentos positivos que nós precisamos para sermos semelhantes a Jesus. Então creia nisso, o Espírito está entre nós, o Espírito estava em Estevão, o Espírito está em você. Ele se move neste lugar, ele nos transforma e nos mantém de pé até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Portanto, queridos, por mais simples que pareça ser essa mensagem, ela é de grande importância porque muitas pessoas estão cometendo um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. No momento que nós não acreditamos nele, nós estamos rejeitando toda a Trindade. No momento em que nós não o reconhecemos como um Deus na terra, nós estamos semelhantes àquela nação que rejeitou Jesus, que não aceitou Jesus como seu Salvador. E muitas vezes a gente diz que é absurdo, Jesus foi para eles e eles o rejeitaram. O Espírito também veio para nós e nós estamos rejeitando ele. Então temos que ter cuidado, porque quem rejeitou Jesus ainda pode se arrepender pelo trabalho do Espírito Santo. Mas quem negar o Espírito Santo, como chegará ao arrependimento? Então pensa nisso, busca o Espírito Santo para que haja paz no teu coração, a paz em saber que você foi salvo e que você está sendo preparado pelo Espírito para o encontro com o Senhor nos ares. Vamos orar por isso? Deus querido, nós cremos que o Senhor nos enviou um Consolador. Nós cremos tanto nisso que nós pedimos que esse Espírito venha sobre nós todos os dias. E nesta manhã, mais uma vez, nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós. Use-nos para o teu reino. Toma conta de cada parte do nosso corpo. Muda aquilo que precisa ser mudado. O Senhor tem autoridade para isso. Nós estamos colocando a nossa vida à tua disposição. Nós queremos pregar essa última mensagem ao mundo. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Senhor, para que possamos pregar com toda a autoridade e ousadia. Nós cremos que o Senhor pode trabalhar na vida de toda a nossa família. Nós oramos para que o Senhor vá lá, incomode eles, bata na porta até que eles escutem a tua voz e permita a tua entrada em suas vidas. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos sustentar até aquele dia quando Jesus vai voltar. Logo no início desse mundo, quando essa terra ainda era sem forma e vazia, o Senhor já estava aqui, pairando sobre as águas. O Senhor que estava no início
é o mesmo Deus que estará no final também. É o Senhor que está nos convencendo dessa mensagem poderosa. Jesus esteve aqui na terra, ensinou aos seus discípulos todo o evangelho do amor e eles aprenderam muito pouco. Mas Jesus tinha certeza de que haveria um dia que eles receberiam o poder do alto e aí eles iam compreender tudo o que ele havia falado para eles. E assim aconteceu. Quando o Espírito veio sobre eles, eles se encheram de sabedoria do alto e compreenderam cada palavra de Jesus. E por isso, nessa manhã, nós te pedimos, Espírito Santo, venha sobre nós e dê vida às tuas palavras que tanto nós estudamos e tanto já ouvimos. Que elas ganhem vida em nós, para que possamos ser uma fonte a jorrar para a eternidade. Espírito Santo, more em nós, more na nossa casa, visite a nossa casa todos os dias, abençoe-nos com a tua presença, com a tua sabedoria, nos convença dos nossos erros, para que nós estejamos sempre arrependidos, para que quando o noivo chegar nós não nos envergonhemos, mas nós levantemos as nossas mãos ao céu e agradeçamos ao Senhor por Ele ter vindo nos buscar. Obrigado, Senhor Deus, por esse novo dia e pela certeza de que estarás conosco todos os dias através do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.